Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje falaremos sobre detecção de bordas, algo que é fundamental para a visão computacional. Como que o computador vai conseguir enxergar, vai conseguir interpretar o que está numa imagem, se ele não consegue detectar as bordas, né? E nós vamos falar hoje de algumas técnicas que podem ser abordadas, né, de alguns nomes famosos nesse quesito, para a detecção de bordas. Como que eu posso pegar uma imagem e aplicar algumas técnicas para que o computador consiga detectar essas bordas de uma forma mais fácil. É essa detecção de bordas que faz com que o computador enxergue, e até mesmo nós, né? Se nós vemos uma imagem muito borrada, que não tem bordas bem definidas, que não tem formas bem definidas, nós não conseguimos compreender o que está naquela imagem, o que nós estamos vendo. Da mesma forma é o computador. Se nós temos uma imagem que não tem uma forma bem definida, e vamos lá, o que é uma borda? Uma borda são áreas onde a cor ou o brilho mudam rapidamente. Ou seja, vocês estão vendo aqui o nosso vídeo, né? Como que vocês conseguem detectar a borda entre meu rosto, meu corpo, né? E o fundo da imagem? Por conta da mudança rápida de cor ou brilho que há na imagem. Da mesma forma, os computadores. Eles pegam lá aqueles cálculos que cada pixel tem dentro da imagem, e quando ocorre uma mudança muito abrupta de cor ou brilho, o computador consegue interpretar aquilo como sendo uma borda. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma bola, vamos usar a imaginação agora, e vamos imaginar uma bola vermelha, totalmente vermelha, num fundo preto. Quando a imagem começa a analisar aquela foto, ele começa a ver a imagem. Ele analisa o pixel central da bola. Vamos imaginar a bola. Essa bola, vamos analisar o pixel que está bem no centro. Ele é totalmente vermelho. E conforme o computador vai analisando os pixels até chegar numa das bordas, ele vai ser vermelho. E de repente, quando o computador analisa o próximo pixel depois da borda, opa, é um pixel totalmente preto. O que o computador interpreta nisso? Houve uma mudança muito abrupta de cores. Ele era totalmente vermelho e ficou preto. Ou seja, eu atingi uma borda. O computador entende que aquilo ali é a borda do elemento que eu estou tratando. E detectando a borda, o computador consegue detectar o formato. Ele consegue, e aí sim, baseando-se no formato, ele vai saber, com base no treinamento que ele teve, diferenciar o que é aquilo. No nosso caso, ele vai entender que aquilo ali é uma bola. E nós temos alguns exemplos, né? Contorno de uma letra em uma folha, né? Nós demos o exemplo aqui da bola, mas vamos supor que você tem um documento e você quer escanear esse documento. O processo de detecção de caracteres, né, vai fazer dessa forma. Ele vai detectar as bordas de cada letra no fundo branco da folha, e com base nessas letras, né, com base nessas bordas, ele vai conseguir detectar cada caractere que está presente ali naquele texto. Detectar o contorno de placas de trânsito em uma imagem de rua. Então, se eu tenho uma câmera apontada para uma avenida e carros passando a todo momento, eu posso treinar uma IA de visão computacional para aprender o que é uma placa de carro, qual é o formato que essa placa de carro vai ter, né, o que compõe essa placa de carro. E aí, aplicando esses filtros que nós vamos falar, ele vai conseguir extrair mais facilmente cada borda de cada letra. E, entendendo as bordas que existem, naturalmente ele vai entender as formas e vai entender cada letra que ali está. E aí, dessa forma, ele aplica a multa ou não, dependendo da velocidade. E também vamos para exemplos um pouco mais profundos. Delimitar células em imagens de microscópio. Ou seja, imagine que eu tenho lá, estou estudando alguma nova substância ali, algum novo vírus, alguma nova bactéria que apareceu. Eu posso pegar aquelas imagens do microscópio e jogar para uma IA, para ela analisar junto comigo. Vamos supor, vamos ver se esse elemento novo que apareceu aqui, se essa nova bactéria se parece com alguma bactéria que já existiu. Eu posso pegar essa imagem, jogar ela dentro de uma IA de visão computacional para ela me auxiliar nesse processo. E como que ela vai conseguir entender daquilo? Examinando as bordas. Ela vai pegar cada célula ali, vai tentar delimitar as bordas para ver o formato, para ver o tamanho, para ver cor,
Para isso, o primeiro passo é detectar as bordas. Para nós, seres humanos, isso é basicamente imperceptível. A gente pode falar de detectar a borda, pô, mas isso é óbvio. Mas para os computadores, isso é um passo essencial, porque aqui nós estamos, vamos dizer assim, voltando ao nível do computador, entendendo como o computador funciona, para de fato extrair o melhor resultado que ele pode. Se nós não entendemos como o computador funciona, fica difícil de nós gerarmos melhores resultados com ele. E pontos essenciais são esses, de o que são bordas, de detectar as bordas dentro de uma imagem. Então, fique dito que o primeiro passo para uma visão computacional, para uma IA, uma câmera, conseguir interpretar o que está na imagem, é detectar a borda, é delimitar o que é o objeto que está fotografado. Com isso feito, nós vamos conseguir determinar o que está sendo mostrado naquela imagem. E agora vamos prosseguir. Vamos falar de duas formas que nós temos de detecção de bordas. O que esses filtros fazem, né? Eles calculam variação dos eixos X e Y, ou seja, eles são filtros que são aplicados a uma imagem, buscando achar essa quebra, essa mudança abrupta de cor ou de brilho. Então, se eu tenho uma imagem ali de um carro amarelo e do nada a imagem troca de cor, né? Eu estou analisando pixel a pixel. Vamos supor que eu tenho um carro amarelo na imagem. Eu estou analisando esse carro pixel a pixel, ele é amarelo, 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 do nada fica preto. Ou seja, houve uma queda muito grande, houve uma queda muito abrupta de diferença de cor. E com base nessa diferença, o computador consegue compreender que ali houve uma detecção de uma borda. E vamos lá. Primeira técnica que nós temos de detecção de borda é a técnica Sobel. Ela é bem mais robusta, ela leva um pouco mais de tempo para conseguir gerar um resultado, né? Mas ela é mais robusta, ela tem a tendência de ser mais precisa. E nós temos também a técnica Prewitt, que ela é mais simples, não leva tanto tempo e tem um resultado já interessante. Mas comparado com a técnica Sobel, ela não é tão robusta, né? Nós podemos ter esses dois nomes. Sobel é uma técnica mais robusta e Prewitt já não é tão robusta, é um pouco mais simples. E como é resultado depois que eu passo a minha imagem por um processo como esse? Eu tenho uma imagem com linhas claras nas bordas. Vamos supor que eu tenho essa imagem e eu detectei um formato específico, formato que até então eu não sei do que é, mas é de um carro. E aí eu fui nesse outro lado da imagem e detectei o mesmo formato, um formato parecido. Aí esse filtro de detecção de borda, como esses formatos que eu detectei são parecidos, ele vai aplicar a mesma cor, ele vai conseguir associar os dois. Poxa, o elemento que está desse lado da foto parece muito que está desse lado. Então vou deixar os dois na mesma cor, porque eles devem ser a mesma coisa. Então por isso que é muito importante nós utilizarmos essas técnicas, para que eu possa identificar e delimitar as bordas de uma imagem. Porque eu delimitando, eu sabendo quais são os objetos que estão naquela imagem, aí sim começa um processo de visão computacional. Eu consigo entender o que está acontecendo naquela foto. E vamos para algumas aplicações. Segmentação de objetos. Eu posso, numa imagem, como nós mostramos anteriormente, detectar quais são os objetos dessa foto. Poxa, eu tenho uma paisagem cheia de pessoas, objetos, carros, poste, luz. Eu posso usar o processo de detecção de borda para entender o que eu tenho nessa foto. Eu posso pegar essa foto e detectar se, por exemplo, tem alguém deitado no chão. Poxa, alguém deitado no chão dentro de uma metrópole pode ser um problema. Pode ser que aquela pessoa passou mal, aconteceu um acidente, né? Então imagine só, você ter uma IA de visão computacional que fica só detectando se há alguém deitado na rua. Por mais simples que isso possa parecer, poxa, se tem alguém deitado na rua, né, pode ser que aquilo seja um acidente. Então ela já comunica, né, uma ambulância e a medida necessária já é aplicada para aquele caso. Então veja só como isso pode salvar vidas, né? Outros casos são navegação de robôs. Vamos falar aqui daquele robô que limpa a casa. Ele precisa entender onde que está a tal parede, quais são os objetos que ele precisa limpar no chão, né? Então essa detecção de objetos atua nos robôs também. Então esses são exemplos que nós podemos ter na detecção de bordas. Perfeito, turma? Quero agradecer a vocês por essa aula aí. Até a próxima.